Em meados do século XX, Muzaffer Sherif, um cientista social, resolveu fazer um experimento para entender de onde vinha o conflito entre grupos. Então o pesquisador resolveu investigar isso dentro de uma colônia de férias para garotos. Com o experimento, ele descobriu que basta separá-los entre grupos que você já fomenta a sensação de nós contra eles. Você viu, e eu também vi, os debates virais que estão tomando conta da internet. E muito embora eles sejam bastante interessantes de assistir, você estando do lado do debatedor, ou você estando do lado das 30 pessoas, eu não consigo parar de pensar em uma coisa. Nós estamos debatendo mesmo, ou nós estamos gritando com espelhos? Segundo o dicionário Primeirão da língua portuguesa, debater significa falar e trocar argumentos sobre determinado assunto. O que se vê, no entanto, não é ninguém tentando trocar argumentos, mas talvez tentando trocar socos. Ninguém tá ali para trazer os prós e contras de um assunto. O que nós vemos são várias pessoas tentando a todo custo defender a sua própria posição, sem nem mesmo ouvir o que a outra pessoa está falando. As pessoas assumem que o outro está errado, agindo como uma espécie de antagonista, como diz Mortimer Adler. Quem encara a conversa como um duelo só pode triunfar como antagonista. Sua vitória está em discordar, esteja ele certo ou não. Além disso, a impressão que dá é que nem mesmo existe diálogo mais. As pessoas, elas querem viralizar. Elas querem que alguma parte daquele debate possa virar um corte, possa virar uma espécie de lacração. E o debate realmente fica em segundo plano. Às vezes até a afirmação que o debatedor fez é deixada de lado para que as pessoas gritem umas com as outras sem nem mesmo chegar a algum ponto. Mas a minha intenção com esse vídeo é entender por que isso acontece. Por que é tão difícil escutar o que o outro está dizendo? Porque um debate não é sobre ideias, mas sobre identidade. A verdade é que quando alguém discorda da gente, ela ativa um mecanismo primitivo no nosso cérebro e que hoje é chamado de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é gerada quando alguém discorda de algo que você diz. Automaticamente você se arma e não escuta mais nada do que o outro está falando, porque você acredita que ele está te atacando diretamente e não a sua ideia. E a partir disso, tudo que a pessoa quer é defender a própria posição. Ouvir o outro talvez pudesse gerar uma espécie de espere. Talvez eu esteja errado. E isso destruiria uma parte da sua personalidade que existe em torno daquela opinião. E a isso nós chamamos de dissonância cognitiva. A maior parte das nossas crenças se sustentam em pilares de porquê, porquê e porquê. Quer ver um exemplo? Imagine alguém que acredita que acordar cedo é essencial para a vida dela. Disso seguem os porquês na mente dessa pessoa. Quem acorda cedo é mais produtivo, porque as manhãs têm menos distrações. Menos distrações significa foco, e o foco é necessário para atingir metas. Metas definem o sucesso. Quem não tem sucesso fracassa na vida. Fracassar na vida é inaceitável e deve ser evitado a qualquer custo. Tá vendo? A gente começou em acordar cedo é bom e fomos para se eu não acordar cedo eu sou um fracassado. E o maior problema dessas crenças arraigadas é que para sustentar a nossa trilha de raciocínio, nós buscamos reforços em todos os lugares. Uma experiência isolada vira prova universal. A pessoa, por exemplo, acorda às 6 da manhã em um dia e rende muito. Pronto, essa é a prova que ela precisava. Além disso, experiências contrárias são reinterpretadas ou ignoradas. Se um dia ela acordar cedo e não render, ela simplesmente vai ignorar e dizer que ela que é preguiçosa e naquele dia não deu certo. Só o que confirma a crença dela que vai ser levada em consideração. Por exemplo, essa pessoa lê uma matéria falando que a luz do sol é boa para o nosso organismo. E automaticamente ela traduz para: tá vendo? Acordar cedo é muito bom, te deixa mais produtivo. E se alguém contestar essa pessoa, ela tá errada ou tá fazendo alguma coisa errada. Se alguém diz, por exemplo, que rende muito pouco de manhã para essa pessoa, porque sente muito sono e prefere estudar à noite e rende do mesmo jeito que uma pessoa que acorda cedo, com certeza essa pessoa vai responder que isso é falta de disciplina, que não é bom a longo prazo, ou algo do tipo. Isso é um exemplo muito bobo, mas se a gente tivesse um debate de uma pessoa que acorda tarde e rende mesmo assim, versus 35 AM Club, nós veríamos as pessoas saindo no braço para tentar provar qual é o melhor estilo de vida. E talvez essas pessoas tivessem provas, talvez até artigos científicos. Mas isso não importa para um debate, porque num debate a gente está tentando chegar a um meio termo ali, a alguma verdade, a expandir o nosso conhecimento. E qual a solução para isso? A solução é que a gente deveria começar a ter uma abordagem mais saudável em relação às nossas crenças e opiniões. O problema é que a gente quer impor várias coisas que fazem sentido na nossa cabeça à vida dos outros. Por causa da nossa criação e do nosso contexto social, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa age de um jeito, e cada pessoa tem um organismo diferente. Então, se eu tentar impor a minha visão de mundo em uma outra pessoa, pode ser que isso não faça sentido, a não ser que ela também tenha uma visão de mundo próxima à minha, relativa
a uma opinião que nós compartilhamos. Então nós vamos apertar a mão e concordar com aquilo. Mas a verdade é que dificilmente duas pessoas vão concordar. Mesmo que elas sejam irmãs e tenham sido criadas do mesmo jeito, mesmo assim elas não vão concordar em tudo. Com isso, talvez a gente consiga entender que o fato de o outro discordar de mim não quer dizer que ele é mau ou que ele quer a minha destruição total, como é o que parece nesse tipo de debate. Só quer dizer que ele tem uma visão diferente da minha. E tá tudo bem. E a vida tem que ser assim mesmo. A irritação que acontece dentro da gente quando a gente vê alguém discordando da gente em um post da internet ou num vídeo do YouTube, vem do que eu falei, da dissonância cognitiva. E o certo, na verdade, pra gente discordar de alguma coisa, seria lermos e entendermos sobre aquilo que nós estamos sendo tão combativos sobre. Já aconteceu comigo, inclusive, de eu estudar sobre um assunto pra falar mal dele, e no final das contas eu saí concordando com os autores. Você pode sim expor a sua opinião, e as outras pessoas não precisam concordar com ela. Na verdade, é desejável e saudável que as pessoas não concordem com você. Se a gente, na verdade, ouvir a opinião dos outros e não se sentir pessoalmente atacado, talvez a gente possa até mesmo chegar a uma epifania. E uma última coisa, eu não tô falando mal propriamente dos debates. Todo mundo tem o direito de defender a sua posição na sua vida. E todo mundo tem o direito de querer assistir um vídeo como esse. E você tem o direito também de ficar bravo e querer defender a sua opinião a qualquer custo. O meu maior problema é com debates não saudáveis e como o ódio está sendo fomentado nas pessoas. Inclusive, lembra sobre o experimento que eu mencionei no começo? A solução para os conflitos lá naquele acampamento foi justamente a cooperação para benefício mútuo. Inicialmente, o cientista achou que ele tinha criado um monstro incontrolável, porque simplesmente os dois grupos rivais começaram a se odiar e se xingar o tempo inteiro. Então, eles colocaram as crianças em uma situação que demandava que os dois grupos cooperassem entre si e se unissem em prol de um bem maior. Como, por exemplo, um dia em que, misteriosamente, a única caminhonete que eles tinham para ir até a cidade tinha quebrado, e as crianças e os professores tiveram que se unir para consertá-la. E assim, aos poucos, inimigos ferrenhos foram se tornando amigos. E trazendo para esses debates, a única solução seria que as duas pessoas que estão debatendo estivessem buscando não defender a sua posição, mas uma verdade maior, talvez a expansão do conhecimento dela, mas não a vitória pela vitória. Assim, talvez houvesse um jeito delas falarem e não se atacarem. Sim, eu sei que isso dificilmente aconteceria, mas não custa sonhar. Enquanto isso, a gente pode simplesmente não tentar gritar com espelhos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, pode ser que tenham outros aqui que te interessem, e tchau!